Vejam vocês, o nosso partido, que tem um programa sobre isso e uma longa trajetória política, nós tivemos várias oportunidades de defender governos diante dos quais a nossa simpatia era muito pouca ou nenhuma. Vamos citar um caso. Em 1980, aproximadamente, a ditadura militar argentina, que teria matado, sei lá, perto de 60 mil pessoas na Argentina, desapareceu com 30 mil pessoas. Né? A nata da juventude e da intelectualidade argentina matou vários artistas, torturou, criou vários campos de concentração, uma coisa horrenda. Ocupou a ilha, o conjunto de ilhas conhecidos como Ilhas Malvinas, que a Argentina reivindica como parte do território nacional argentino há muito tempo e que está ocupado pela Inglaterra, que não teria nada que fazer aqui na América do Sul. Né? Finalmente, as ilhas estão aqui do lado. A Inglaterra está lá na Europa, então a Inglaterra deveria cuidar do seu país, não das ilhas aqui em frente da Argentina. E aí começou uma campanha, isso aí na época no Brasil era ditadura e tudo mais. Começou-se uma campanha contra a Argentina falando, ditadura e tudo mais. Tudo bem, era uma ditadura e é uma ditadura, inclusive a pior ditadura que teve na América Latina foi essa. Né? Ganha estourado de todas as outras ditaduras. Mas qual deve ser a nossa posição? Dar uma nota para o governo argentino ou defender o direito da Argentina, enquanto país, de ter as Ilhas Malvinas porque é parte do território deles? Logicamente que você tem que defender o direito da Argentina. Isso significa que nós temos solidariedade com a tortura, com os assassinatos da ditadura? Não. Só significa que nós defendemos um país, o país todo, porque o governo é uma coisa transitória. Logo depois disso aí, a ditadura caiu. Né? Nós defendemos um país oprimido, que é a Argentina, contra um país opressor. Quem está no governo não tem nada a ver com a história. O que tem a ver com a história são os direitos do próprio país. Vamos supor que o governo Maduro fosse realmente uma ditadura, como eles falam, o que é uma falsificação, que nós não devemos aceitar. Mesmo assim, o governo Jair Bolsonaro não tem nada a ver com a Venezuela. Até porque o governo Bolsonaro não está numa política de defender a democracia nem no Brasil, que dirá na Venezuela. E se ele estivesse nessa política, se ele fosse o grande defensor da democracia, ou seja lá o que for, também não tem nada a ver com a Venezuela. A Venezuela é um assunto dos venezuelanos e não do Bolsonaro. Outra coisa também, o povo brasileiro quer se envolver numa política de agressividade militar, de hostilidade militar contra a Venezuela? Não, também não. Bom, um outro caso que inclusive esclarece mais sobre as consequências dessa política foi a guerra dos Estados Unidos contra o Iraque. Então, os norte-americanos pintaram todo um quadro que era assim: Saddam Hussein é um ditador cruel, o povo está sofrendo, aquela coisa de filme norte-americano, né? Porque a propaganda da política externa norte-americana é como se fosse um filme, né? Eles contratam lá um cara de Hollywood e o cara monta um cenário. O inimigo deles da hora aparece como um monstro, eles aparecem como pessoas extremamente boas, conseguem convencer uma parte da população norte-americana, que é um verdadeiro milagre, né? De que eles saíram dos Estados Unidos e foram lá na Casa do Chapéu, gastaram $1 bilhão para defender a democracia para aquele pobre coitado iraquiano que estava oprimido pela ditadura. Como que os norte-americanos acreditam nisso? Você precisaria fazer uma pesquisa sociológica, antropológica, para entender a mentalidade do pessoal, né? Será que alguém acredita mesmo que a pessoa foi lá para isso? Bom, finalmente ocuparam o Iraque, destruíram totalmente o país, né?
Diga-se de passagem que o governo Saddam Hussein, embora fosse mesmo uma ditadura nesse caso, né? O governo não era eleito, nada, era um governo de fato, mas no Oriente Médio também todos os governos são ditadura, né? Ele era o governo que tinha a política social mais avançada do Oriente Médio. Quer dizer, era um governo que tinha promovido um certo nível de conciliação entre as religiões divergentes, né? E tinha uma política social bem avançada, tinha uma política de industrialização do país e tudo mais. Os norte-americanos entraram e falaram: aqui estamos nós, os heróis da democracia, agora não tem nem democracia, nem indústria, nem programa social e nem o país que está se dividindo lá. Isso daí eu acho que é um exemplo suficiente, porque não é o único, é um de muitos, de que a gente não pode acreditar, né, nesse negócio das formas políticas. A Venezuela é uma ditadura, dizem vários setores aí. Bom, precisa saber quem são os outros que estão entrando em conflito, qual é a natureza do conflito. A natureza do conflito não é ditadura versus democracia, porque se for assim também, os Estados Unidos também é uma ditadura. Então todo mundo é uma ditadura. A natureza do conflito é uma burguesia que leva adiante uma política de rapina e um país que também tem uma burguesia, mas muito mais fraca do que o outro país, que é oprimido, que tem as garras do outro país no seu pescoço. De que lado que nós temos que ficar? Nós que defendemos a classe operária internacional. Do lado do país oprimido. Ah, mas o país oprimido, a Venezuela, o governo Maduro, não é um governo da classe operária. Não importa. É um direito que nós reconhecemos do país de lutar contra o imperialismo, contra os opressores. Ah, mas o Maduro também é opressor. Mas se o Maduro for opressor, né, ele é um opressor muito mais insignificante do que os norte-americanos. E finalmente tem o problema da luta política em curso, onde nós estamos aqui na luta contra o governo Bolsonaro. Não vamos apoiar o governo Bolsonaro para ele fazer o serviço sujo dos norte-americanos na Venezuela, que é uma coisa totalmente absurda. Então, quer dizer, a ideia do cidadão de que você tem que se colocar contra um determinado governo, porque o governo não tem mérito, não teve nota suficiente para ser defendido, não tem aquela perfeição, aquela pureza, né, para ser defendido do imperialismo, é uma ideia absurda. Não tem pé nem cabeça. É uma ideia moral, né? E é uma ideia moral que não se encaixa na realidade, porque onde é que esse critério vai vigorar? Por exemplo, o governo Macron está lá reprimindo brutalmente a população. Vamos invadir também a França? Por que não invade a França? Ninguém está querendo invadir a França. Por que a Venezuela tem que ser invadida e a França não? É tudo uma coisa que não tem pé nem cabeça. É uma política totalmente absurda.